Olá, amigos, namastê. Já faz algum tempo que desejo gravar um vídeo falando a respeito dos comentários de Rogério de Almeida Freitas, pseudônimo Janval Elan. Em verdade, pensei muito se deveria ou não gravar este vídeo e resolvi gravar, já que Janval Elan, Rogério, tem aparecido muito, tem sido entrevistado e até um tio meu há pouco tempo veio a mim me perguntar se eu já havia lido os livros do Jean Vaillant. E esse meu tio, com uma ideia ateística, ele se tornou um ateu depois de ler os livros de Jean Vaillant. Por quê? Mas Jean Elan afirma ter visões de Javé e diz ter visto Javé até mesmo em uma UTI móvel, em uma cadeira de rodas, e que Javé, o Deus do Antigo Testamento, teria morrido, teria falecido, se não me engano, se não me falha a memória, no ano de 2021. Em verdade, pelo pouco que sei de Jean Elan, dos estudos dele, das afirmações, ele diz ser médium, ele diz canalizar ou algo do tipo, entidades do mundo astral, e o próprio Javé, que aparecia a ele, né, em visão, ele afirma, entre outras coisas, que Deus é mau, que Javé é um ser mau, doentio. Ele se baseia, em verdade, na mitologia cristã, na mitologia incipiente gnóstica do cristianismo, tão perseguida no princípio da cristandade, ali a partir do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, e o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, a cristandade gnóstica colocada pela ortodoxia, pela ótica ortodoxa da cristandade como uma espécie de heresia, e os seus textos sagrados, considerados apócrifos, como heréticos. Em verdade, a cristandade incipiente é o outro lado, a outra face da mesma laranja, que foi dividida ali no princípio, no início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, quando lemos também Irineu de Lyon, o grande antagonista dos gnósticos. Irineu de Lyon escreveu tratados contra as heresias. Eu tenho os textos de Irineu tentando refutar a sabedoria dos gnósticos. Gnose vem de conhecimento, e aqui eu não me refiro à gnose de Samael Anou, é um pseudônimo de um colombiano que fala a respeito da gnose e unindo gnose com tantrismo da via esquerda, da mão esquerda, que é o tantrismo sexual. Não me refiro a ele. Para mim, Samael Anou, não sei se a pronúncia correta é esta, mas o primeiro nome dele é Samael, que significa veneno de Deus, né? O El Deus, Sama veneno, veneno de Deus. Ele se dizia um anjo caído arrependido, e fundou então na Colômbia um movimento da gnose cristã. Quando falo em gnose cristã, eu me refiro à autêntica gnose, não a essa pseudo-gnose de Samael, mas a gnose original, lá do princípio da cristandade, que Jesus, na minha opinião, foi um gnóstico autêntico. Gnose quer dizer sabedoria, é o conhecimento que nasce da alma, é o autoconhecimento. E os textos sagrados da gnose, os ditos apócrifos, que em verdade é uma injustiça para com a cristandade incipiente afirmar que tais textos são apócrifos ou são heréticos, eles eram os textos lidos pela cristandade naquela época, no princípio, logo que Jesus deixou Israel. Mas voltando ao nosso querido Jean Elan, o que ele afirma não faz, queridos, qualquer sentido. Pelo contrário, ele está levando pessoas à confusão mental, à confusão teológica, ao ateísmo e ao niilismo. O niilismo é a crença no nada. E isso é perigosíssimo. Afirmar que tem visões de Javé e que, portanto, ele é, pela própria fala dele, parece ser
parece afirmar que é mais iluminado do que Jesus ou do que Krishna. Sim, porque Javé tentou enganá-lo, segundo ele diz, assim como enganou a Jesus, o Deus do Antigo Testamento, e ele equipara, faz a analogia de Javé com Brahma, do hinduísmo. Se ele é mais esperto do que Jesus Cristo, um brasileiro em pleno século XXI, isso é algo verdadeiramente extraordinário. Jesus foi enganado por Javé, Krishna foi enganado por Javé, e ele não. O Jean-Val Elan não foi enganado. Javé aparecia para ele em uma cadeira de rodas. Queridos, isso é algo verdadeiramente estranho. O que me deixa pasmo, estupefato, é o número de seguidores, de pessoas que acreditam nas falas dele, a prova de uma carência teológica, de uma carência, uma falta de amor. O mundo está totalmente carente. Não aceitar que a realidade educar é sofrimento, mas que nós não somos isto aqui. Ele fala contrariamente até a ideia de reencarnação, que a ideia da reencarnação não é justiça divina, mas uma prisão. Jean-Val Elan, Rogério, esquece se ele verdadeiramente estudou as mitologias, como ele fala, se ele de fato estudou os Upanishads, se ele estudou os textos sagrados, os grandes mestres, os Shastras indianos, se ele verdadeiramente estudou a Bíblia e todas as mitologias que existem nas diferentes tradições religiosas, ele esquece que aquilo que Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis, deixou claro: não somos corpos. Shankara cantava: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. A mitologia cristã, a gnose, afirma que Sofia, não é, sabedoria, a consorte do Cristo, teria tido um filho de forma oculta, sem que a consciência crística soubesse. E esse filho, segundo a tradição mitológica cristã, segundo os textos gnósticos cristãos, é Ialdabaoth, ou Javé, é o Javé do Antigo Testamento, um Deus ciumento, um Deus vingativo, um Deus, segundo a mitologia, que não olha para cima e pensa ser o único. Jean-Val Elan, fundamentado em uma hermenêutica superficial. Na verdade, a hermenêutica, a interpretação utilizada por Jean-Val Elan sobre os textos sagrados é a mesma hermenêutica utilizada pela ortodoxia cristã, que ao longo de 2000 anos, ou quase 2000 anos, a partir do Concílio de Nicéia, 325 e 381, Constantinopla, depois de Cristo, passou a vigir, a dominar a cristandade, a ortodoxia, deixando de lado a gnose, perseguindo os gnósticos, queimando seus livros, quando foram redescobertos em Nag Hammadi, em 1945, no Alto Egito, esses textos sagrados. Então, Jean-Val Elan, ele promove uma hermenêutica superficial, aquela mesma que Paulo apóstolo condenou, ao escrever que a letra mata, o espírito vivifica. O que eu quero dizer com isso? Que Jean-Val Elan, ao interpretar tanto a gnose, os textos da gnose, quanto do Novo Testamento, da Bíblia, né, canônica, os textos canônicos, ele o faz de uma forma superficial, inclusive trazendo personagens mitológicos, como é o caso de Aldabaoth, em uma falta de compreensão profunda da mitologia, como se fosse um ser real que aparecesse para ele. Não é assim. Quando Javé, ou eu sou o que eu sou, aparece a Moisés em uma sarça ardente, ele também ele mistura com ufologia. Ele diz que seriam que os deuses nada mais são que extraterrestres. Ele parece que desconhece o sentido psicológico das tradições quando falamos, por exemplo, quando Patanjali, o sistematizador do yoga, fala a respeito de samadhi, o êxtase, a consciência cósmica, somos seres cósmicos.
Quando Krishna afirmou, eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, ele falava, era a consciência crística, cósmica que falava por intermédio dele. A consciência cósmica que falou por intermédio de Krishna. Quando Jesus afirmou, como lemos no Apocalipse, na visão de João em Patmos, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ou quando ele afirmou antes que Abraão fosse eu sou, era a consciência cósmica falando por intermédio de Jesus, a consciência cósmica. Esses seres, Jesus, Krishna, Buda, o próprio Yogananda, em pleno século XX, não precisam de naves, de discos voadores. Eles têm consciência cósmica. Isso vai muito além do que andar dentro de uma nave espacial. Eles não são extraterrestres, eles são seres cósmicos que estiveram aqui na Terra, que encarnaram na Terra, como qualquer um de nós, na verdade, somos. Também somos seres cósmicos, também somos filhos de Deus. A única diferença entre nós é que eles realizaram Deus. Eles tinham consciência dessa unidade com o Senhor, com essa consciência cósmica, e podiam afirmar como afirmaram. Se Krishna tivesse nascido, se Krishna tivesse nascido na Palestina, naquela época, entre o povo israelita, há 2000 anos, e tivesse afirmado o que ele afirmou na Índia, há 5000 anos, eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor, se Krishna tivesse afirmado isso, ele teria sido crucificado, porque era uma heresia para os fariseus, os judeus fundamentalistas, os judeus ortodoxos, que interpretavam a Torá ao pé da letra, que é exatamente o que Jean Elan faz, numa espécie de esquizofrenia quando afirma que tem visões de Javé. Ou seja, ele se coloca superior a Jesus e a Krishna, superior a avatares, a divinas encarnações. Então, aqueles que caem na lábia de Jean Elan por uma carência afetiva, uma carência teológica, estão, na verdade, se tornando ateus, como foi o caso, como tem sido o caso desse meu tio, ateus e nihilistas, como se nada mais fizesse sentido. Ele não apresenta devoção, ele não apresenta amor a Deus. Uma das coisas que Yogananda afirmou: não questione a Deus, você perderá o seu tempo. Ame-o, ame-o, ame-o. O intelecto nos leva até certo ponto na trilha, no sadhana espiritual, mas dali em diante o intelecto, o racional, não é capaz de ir além. É necessário o amor, o coração. Abrimos o nosso chakra cardíaco para Deus, como também afirmou São Francisco de Assis. Eu não sou um homem de letras. Eu não quero ser um homem de letras. Tudo que eu quero é amar a Deus. Quando nos perdemos de forma demasiada no intelecto, nos perdemos de fato, chegando ao ateísmo e ao niilismo, como um ex-professor meu certa vez me disse. Chegou para mim e me disse: Alexandre, eu desconstruí o mundo intelectualmente falando. Cheguei ao niilismo e quase ao suicídio. Foi quando abracei uma árvore e percebi a existência de Deus ali na árvore, a imanência de Deus. Foi que eu me curei, que me libertei e não cometi suicídio. Não estou aqui defendendo o panteísmo. Na verdade, aquilo que Jesus ensinou, que São Francisco de Assis ensinou, quando chamava o sol de irmão, a lua de irmã, o irmão pássaro, o irmão fogo, a irmã água, o irmão vento, o irmão lobo, é panenteísmo. Porque São Francisco tinha a percepção de Deus imanente em todas as coisas e, ao mesmo tempo, transcendente a tudo. Isso é panenteísmo, é aquilo que Krishna afirmou a Arjuna, como lemos no Bhagavad Gita. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Isso é panenteísmo, não panteísmo, mas panenteísmo, que engloba o monoteísmo, engloba o politeísmo, o panteísmo, o monismo, tudo ao mesmo tempo. É o panenteísmo. Existe apenas um Deus, mas esse único Deus, que é consciência cósmica, permeia todas as coisas e, ao mesmo tempo, transcende a todas as coisas.
Ele é pessoal e é impessoal ao mesmo tempo, como afirmava Ramakrishna Paramahansa. Então, queridos, o que nosso irmão Jean Elan tem pregado por aí é niilismo, a crença no nada, no vazio, levando as pessoas à confusão mental, a deixarem as crenças, a terem ódio de Deus, porque o Deus, o Yaldabaoth, é mitológico, é uma força mitológica. Quando Moisés viu o eu sou o que sou em uma sarça ardente, o verdadeiro sentido é esotérico, com S, com o prefixo exo, para dentro. Em verdade, ele viu aquilo que está descrito no Apocalipse, dos 7 candelabros de ouro, os 7 centros, 7 vórtices de energia, como uma sarça ardente, os chakras, os centros de energia dentro dele mesmo. E ali ele teve a visão do eu sou o que sou dentro dele mesmo. Moisés, a sarça ardente era ele próprio, o próprio Moisés. Esse é o sentido místico, esotérico. Não tem nada a ver com o disco voador, com extraterrestre. Não estou dizendo que os extraterrestres não existem. Quando lemos os Shastras indianos, é dito nos Shastras da Índia que o universo é povoado de seres. Existem galáxias tamásicas, galáxias rajásicas, galáxias sáttvicas, ou seja, galáxias em nível de consciência denso, em nível de consciência de atividade e em nível de consciência divina. 3 formas de galáxias apenas no nosso universo, fora os incontáveis universos que existem. E, no entanto, um ser verdadeiramente elevado, como Jesus, como Buda, como Krishna, como Yogananda, não precisam descer na Terra em uma nave. A nave limita, um disco voador, um Vimana, não é? Os Vimanas foram carros maravilhosos que existiram na Índia antiga. O Vimanaika Shastra é um texto indiano que fala a respeito, né, dos Vimanas, dos carros maravilhosos. Uns eram movidos a um líquido amarelo esbranquiçado, que lembra gasolina. Outros eram movidos por mercúrio. Outros eram movidos por mantras e emitiam um som melodioso. Isso na época védica, na época do Senhor Rama, na época de Krishna também existiam ainda os Vimanas. Então, tudo o que Jean-Val Elan afirma, na verdade, é uma hermenêutica muito superficial das escrituras, levando as pessoas ao engano, levando as pessoas ao niilismo, à falta de fé em Deus. E o que verdadeiramente Javé representa é essa força maior. Como é dito no hinduísmo, Deus pode aparecer ao devoto com uma forma, é a forma pessoal de Brahma, ou sem forma, impessoal, como Brahman. Mas como afirmou também Swami Vivekananda, ambos são um só, é apenas o mesmo Deus, o único Deus. Isso é um tema profundo que exigiria uma live, ou talvez até um curso sobre isto, porque é muito profundo. E Jean Val Elan trata tudo isso de uma forma muito superficial e perigosa, levando muitos ao ateísmo e ao niilismo, infelizmente. Namastê.